Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Leslie e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Galera, eu quase não apareço aqui no canal, né? Mas isso é pra você não ver a minha cara feia, o meu estilo. Estilo! Mas eu tô aqui pra convidar você pra fazer parte da comunidade da Liga Mino. O Liga Mino é uma comunidade. Não, verdade não, Alessio, porra. Tô usando seu conteúdo? Tô, mas também não é pra tu fazer arte aqui, pô. Pera aí, pô, também não é bagunça. Aqui, eu não vou desviar do que é essencial e oficial para Riot Games. O que eu vou fazer, na verdade, é preencher lacunas e dar suporte para a história canônica, ok? Então bora entender e contextualizar a história do Zed Gosto. e a verdade por trás dela. Já deixa aquele like bem sombrio e bora! Bom, como um início bem poético, que a harmonia narrativa, né, o padrão de narrativa de Runeterra compõe na maioria das vezes, a história do Zed começa falando que, por baixo do véu de harmonia de Ionia, esconde-se contos dos que ficaram para trás. No caso do Zed, o conto teve início nos degraus frios do lar da Ordem Kinko. Ou seja, interpretando isso, significa que por mais que o continente de Ionia tenha aquela cultura de harmonia, de equilíbrio, de comunhão com a natureza mágica que compunha os templos escolásticos, né, as escolas marciais e as religiões, ainda assim acontece desequilíbrio, né, alguma injustiça, nem tudo é perfeito em Ionia. E no caso do Zed, ele foi abandonado nos degraus frios do templo Kinko. Então a história do Zed já começa com dor e sofrimento do abandono, de se sentir um rejeitado, né? Mas isso é só o início, e o Zed foi acolhido e adotado como um filho e como discípulo do grande mestre Kushu, o mestre da Ordem Kinko. Esse clã, essa ordem, né, Kinko, vivia com base numa trindade filosófica, a imparcialidade pura através de observar as estrelas, a passagem do julgamento através de percorrer o sol e a eliminação do equilíbrio através de podar a árvore. Realidade pura através de observar as estrelas, a passagem do julgamento através de percorrer o sol. Esse papinho tá me parecendo esses negócios de signo. E você tem a não sei que lá, a lua na minha caceta e por isso você é uma pessoa assim, assim, assado, pô. Pô, esse papinho já não gosta, pô. Esse papinho já não gosta. E a eliminação do equilíbrio através de podar a árvore. Com esses três dogmas, digamos assim, os Kinko se proclamavam os guardiões do sagrado equilíbrio de Ionia durante gerações, e o mestre Kushu era o líder dessa ordem. Ele era o olho do crepúsculo, provavelmente sucedendo o seu pai, né? Assim como o filho, Shen, ainda vai suceder o Kushu algum dia. Então, o Zed e o Shen foram criados como irmãos e discípulos do seu pai e mestre, e eles se destacavam entre os outros discípulos como se fossem aquela disputa interna de amigos, sabe? Um querendo sempre superar o outro, e no meio dessa disputa, eles deixaram todos os outros acólitos para trás e eles se tornaram os mais exímios e extraordinários alunos do mestre Kushu, inclusive os preferidos do Kushu. Porém, por mais que eles fossem equilibrados em desempenho marcial, eles não eram iguais em pensamento. O Shen, ele seguia todos os dogmas filosóficos do pai de podar a árvore, percorrer o sol e observar as estrelas. Já o amigo e irmão Zed não enxergava com tanta clareza esses dogmas assim. Com equilíbrio nos passos, nossas vontades caminham juntas. Não tema o caminho obscuro. Os pontos de vista do Zed sempre eram mais questionadores. É o famoso enxergar fora da caixinha, tá ligado? Até talvez pelo sofrimento inicial dele, né? De ser abandonado. A dor nos tira da nossa zona de conforto e faz a gente levantar questionamentos, né? E no caso do Zed... Toma essa! Você acha que é só joguinho de fada? Toma essa, toma essa indagação aí, ô seu trouxa. Que tá aí assistindo essa live agora, quase 10 horas da noite.
Toma essa indagação aí, ó. Zed foi coisas do tipo, mano, se eu fui abandonado, como é que você pode me dizer que existe equilíbrio nisso? Eliminação do desequilíbrio seria o mesmo que justiça? Ou imparcialidade seria o mesmo que falta de justiça? Enfim, isso seriam questões que ficariam na cabeça do Zed, né? Só na cabeça por enquanto. Pelo menos até acontecer o pior dos casos que o Mestre Kushu foi convocado a investigar. E agora, as cortinas se abrem. Por muitos anos, a província de Zion, ao sul de Ionia, foi aterrorizado por um serial killer O que ficou psicopata conhecido do como Dima, né? Demônio Dourado. Dourado é minha cor do poder. Milícias armadas, caçadores e até mestres Wuju patrulhavam a região, mas nunca encontravam esse monstro assassino. Então, como um último recurso, o conselho de Zion pediu para o mestre Kushu ir lá investigar. E o mestre Kushu, como ele é um homem muito experiente, muito sábio, ele planejou uma armadilha. Ele recusou oficialmente o pedido do conselho de Zion, porém, secretamente, o Kushu, junto do Zed e do Shen, eles foram disfarçadamente ali como mercadores comuns até a província. E lá, então, eles começaram a investigar relatos das famílias, usaram técnicas forenses nos locais dos crimes, fizeram autópsias em pessoas, etc. Isso durou por 4 longos anos. Por 4 anos, o Kushu, o Zed e o Shen vivenciaram assassinatos acontecendo ao redor deles, acompanhando os corpos das vítimas, o desespero das famílias, e eles não tinham sucesso nenhum na investigação. O espetáculo nunca para. A moral dos três já estava arruinada. Lembrava dessa tava no parte da chão. história do Jim. Eles se sentiam derrotados. Eu já vi o vídeo do E Jim. o Zed, que antes já questionava bastante a filosofia Kinko, agora ele já nem dá mais valor para esses dogmas. Então, o que antes nessa investigação significava para ele manter o equilíbrio, agora se tornou vingança. Equilíbrio é fraqueza. O demônio dourado era considerado pela população como um espírito, né? Um demônio mesmo, como diz, um ser etéreo que vem, que chega, assassina a pessoa e vai embora. Mas o mestre Kushu tinha muita experiência com o sobrenatural, né? Afinal, ele era o olho do crepúsculo, aquele que consegue ver entre os dois mundos. Inclusive, a espada espiritual, aquela que o Shen usa, era do Kushu e ficou de herança pro Shen, né? Essa espada foi feita para confrontar essa parte mais espiritual das coisas, para manter a ordem, inclusive, do mundo etéreo, do mundo espiritual. Então, o Kushu, ele sabia muito bem de que não se tratava de um demônio de verdade, mas sim de um ser humano mesmo, mas com uma filosofia muito psicótica. E com base nessa filosofia, é que o Kushu finalmente conseguiu desvendar quem seria o demônio dourado. Me pergunto o que O Jim pensaram passa ele ao no me meio? ver. O E mestre do se Zed? tratava de Kadajin, um contra-regra de teatro que vivia tranquilamente ali na província como se nada tivesse acontecendo. A beleza não existe sem a dor. Então, finalmente, quando os três capturaram o Jin, o impulso do Zed imediatamente foi de vingança Mata, absoluta. mata. Ele marchou pra cima Mata, do mata. homicida, mas o mestre Kushu impediu. Somente os dignos sobreviverão. A decisão do Kushu de sentença de punição do Jin não era de matar o Jin, não era de execução. Então, apesar de tantos anos de carnificina, de sofrimento para as famílias, de desgaste emocional entre todos os envolvidos na investigação, o Kushu decidiu só prender o assassino. Equilíbrio é a maestria dos tolos. O Shen aceitou a decisão numa boa, né? O pai sabe mais do que ele, mas o irmão Zed definitivamente não entendeu como seria possível o mestre Kushu tomar uma decisão dessas. Que tipo de misericórdia desequilibrada seria essa? Por causa disso, né, todo o ressentimento, toda a raiva que o Zed tinha contra o Jin acabou se voltando contra o seu mestre. E ele engoliu em seco a decisão do Kushu, pelo menos por enquanto, e os três conduziram o Jin até a sua prisão em Tula. Seu pai era um homem piedoso. Apenas seu fracasso será lembrado.
Então, de volta ao Templo Kinko, o Zed não conseguia retomar o cotidiano e os estudos. O trauma daqueles anos encontrando mortos a cada noite e o pai sentenciando só a uma simples prisão para um assassino daqueles já estava mexendo com a cabeça dele. Mas se não bastasse, ainda corriam as ameaças de uma invasão noxiana chegando até Ionia. Então não existia mais equilíbrio nenhum no continente. Buscando alguma forma de reconciliação consigo mesmo para buscar equilíbrio, o Zed se aventurou adentrando as catacumbas escondidas do Templo Kinko. E lá ele descobriu uma caixa preta e ornamentada. E mesmo sabendo que só os mestres da ordem tinham permissão para abrir, ele deu uma espiadinha de leve no que tinha dentro. Segredos Curiosidade, guardados, Também faria o mesmo. armas desperdiçadas. Faria o mesmo. Sombras envolveram a mente do Zed, alimentando ainda mais a amargura com um certo desprezo pelos fracos e insinuando uma magia sombria ancestral. As sombras me iluminaram. Ele só sentiu uma provocadinha das sombras, tá ligado? E é aqui que começam as minhas suposições, quase teorias. Essa caixa provavelmente é uma porta selada para o mundo espiritual, mas não qualquer região do mundo espiritual, mas sim um lugar específico, uma região em que só os magos praticantes de magia das sombras podiam acessar. Durante as Guerras Rúnicas, aquela que aconteceram cerca de 1000 anos atrás, a magia foi completamente distorcida e corrompida para um uso só negativo. Ela se tornou uma arma de guerra para oprimir os inimigos. Por causa disso, por exemplo, Demacia se refugiou nessas florestas petrificadas que absorvem a magia. Foi para se proteger, E é por isso também que a cultura de preconceito com a magia é cultivada até hoje em Demacia. Mas entre essas práticas de magia, existia uma arte específica chamada magia das sombras. Com esse tipo de magia, era possível acessar o reino espiritual. E a partir desse acesso é que é possível tirar certas vantagens contra os inimigos. Por exemplo, o mago podia causar pesadelos no inimigo, ou atacar o emocional e os pensamentos dos inimigos enquanto ele dorme, ou mesmo trazer loucura, debilitar o inimigo de alguma forma, Nessa região espiritual não existia limites para as leis da realidade física. E então você poderia ser o Fred Krueger de Runeterra, tá ligado? Tocando terror nos sonhos das pessoas, nas mentes das pessoas, enquanto elas estiverem dormindo ou inconscientes. Eu imagino que seja mais ou menos assim, os magos deitam numa cama e entram numa espécie de transe sobrenatural, em que não existe uma física que impeça por exemplo, eles acessarem a mente de um rei inimigo que estaria lá do outro lado de Valorant. E daí então mata o rei, mata o general, desmoraliza o reino, desmoraliza as tropas, e isso facilita no resultado da guerra. Nice Editions, velho, então, Nice Editions, praticamente parece o todo Preto mago editando. migrava para esse reino espiritual para lutarem no Parece o campo Preto. etéreo. Logo, eles passaram a invocar criaturas caóticas e assassinas para fazerem o trabalho por eles. E por causa dessas criaturas é que começou a se perder o controle desse reino, e acessar o reino dos espíritos começou a ficar muito perigoso, até mesmo para um mago das sombras. Vamos erradicá-los deste mundo. Essa seria a origem do Nocturne, um demônio ou um espírito invocado para assassinar as pessoas no campo espiritual e se alimentar dos seus pesadelos. Então a pessoa dormiria, teria um pesadelo com o Nocturne e não acordaria mais. Você é meu pesadelo, ou eu sou o seu. Eu ainda vou continuar a história do Nocturne num vídeo específico só pra ele, mas agora é importante saber que essa prática de magia das sombras se tornou proibida. Nem os magos mais queriam praticar isso, porque era muito perigoso. Eles acabaram trazendo desequilíbrio não só pra Runeterra, mas até pro mundo espiritual, pro campo etéreo. Pô, você não fazia a menor ideia, mano. Entra os antepassados do mestre Kusho. Os antigos mestres devem ter criado essa caixa preta para acessarem o reino espiritual, e assim eles irem eliminando os espíritos malignos usando a espada espiritual, para voltar a reequilibrar esse reino etéreo, Até porque o mundo dos espíritos também precisa de equilíbrio, Não só o mundo físico tem pessoas boas e ruins. De duas, uma.
Ou ele mete o louco e ele fala as coisas de uma maneira muito convincente, ou ele estuda. Aí ele estuda pra caralho, pô. Porque o moleque é um... Alésio, sou fã do seu trabalho, mas é um nerdola, pô. O cara é um nerdola, pô. Ele vê aqueles contos lá e ele lê aquilo que nem um feio de uma égua, pô. Sou fã do Alésio. Aí o cara faz um trabalho, porra, brabo. Mas ele lê aqueles contos tudo. Não tem coragem nem de ler, porra. Nem de ler uma página de Pet Note direito, porra. Imagina o cara que lê tudo, porra. Como o mundo espiritual também tem espíritos bons e ruins. E o Zed acessou essa região maligna do reino espiritual. Desafie as trevas. Encontre a verdade. E ele ficou bem instigado. Vocês não leem nem o título da live? Vocês não leem nem o título da live. Quando eu jogava Du, botava Du Lord Semi. Entravam na live, tá Du com quem? É isso que vocês faziam, pô. Vocês não leem nem o título da live, que é uma frase. Eu falar, Takeshi online até tal hora. Duo Lord Semi. Com quem o Takeshi está duo? Ou então a gente fala, CBLOL, dia tal, 13 horas. O primeiro reply, que horas começa? Aí, ó. Vocês são assim, porra. Vocês são assim. Que ele viu, com que ele sentiu, mas ainda ele não conquistou a habilidade das sombras que a gente conhece. E isso vai vir daqui a pouquinho mais. Nenhuma técnica é proibida. Quando o Zed saiu do templo das catacumbas, agora com mais amargura alimentada, ainda pior do que quando ele tinha entrado, ele exigiu ao mestre Kusho que reagisse aos invasores noxianos com todo o poder marcial que eles tinham. Mas o Kusho viu que alguma coisa tinha mudado no Zed, e mais uma vez ele recusou o pedido do filho. Não negue a mim. Dessa vez foi a gota d'água pro Zed. O Zed foi embora da Ordem Kinko e recrutou o seu próprio exército de guerreiros para resistir a Noxus. Mas ele ficou com aquele poder das sombras na cabeça dele, é um bundão, e ele sentiu que as habilidades dele nunca chegariam à altura das suas próprias ambições, enquanto ele não conquistasse aquele poder de dentro daquela caixa preta. Então ele acabou voltando com o seu exército de volta ao Templo Kinko e foi recepcionado pelo Kusho. O mestre se ajoelhou e implorou para o seu filho e ex-aluno a desistir das sombras e seguir um caminho mais equilibrado, mas eu acho que os dois sabiam o fim que isso ia dar, e no caso do Kusho em especial, ele sabia desde o início. Ionia estava tão desequilibrada que para voltar a ter ordem, antes era preciso caos, que para voltar a ter paz, antes era preciso guerra. Seria por isso então que o mestre Kusho deixou o Jin vivo, porque o Jin um dia viria a ajudar o continente de Ionia nessa guerra contra Noxus. O que antes ele era um assassino psicopata tocando o terror em Ionia, agora ele volta como reforço para as forças de Ionia. Vocês apenas entendem de harmonia. Dissonância é necessária para o contraste. A mesma coisa acontece com o Zed. O Kusho percebeu que ele criaria como filho uma antítese ao equilíbrio, um agente do caos, e essa antítese iria a servir de exemplo para voltar a unificar e equilibrar Ionia. Mestres costumam escrever certo por linhas tortas, né? É só a gente ver o Mestre dos Magos, é só a gente ver o Mestre Yoda. Eles conseguem prever mais ou menos o que vai acontecer com o destino dos alunos deles, dos discípulos deles. Medo caminho é para o lado escuro. Medo leva a raiva onde leva ódio, leva ao sofrimento. Então, no final das contas, o grande vilão de Ionia acabaria sendo, secretamente, um herói. Você pertence às sombras. Nenhum público pode te amar. E o sacrifício que o Kusho acabaria fazendo seria um preço até que bem baixo por isso. Então, o Zed matou o seu mestre e pai Kusho e pegou a caixa preta para ele. O que eu fiz não pode ser desfeito. Então, com todos os discípulos Kinko olhando... Bom, eu passo pano. Não sei vocês. Quem não passa pano, retire-se da live imediatamente. Eu passo pano pro Zed. Mata o velho mesmo. Mata o velho, pô. Templo, sai de dentro do templo só o Zed, com a caixa preta numa mão e uma lâmina ensanguentada na outra.
Aceite a escuridão. Podia ter tido uma Com conversa, esse né? choque do Mas que tinha acontecido, a violência às os vezes resolve cinco também. abandonaram o templo e ficaram reclusos nas montanhas. O Shen assumiu o lugar do pai como o olho do crepúsculo e buscou retomar o treinamento filosófico do pai de observar as estrelas, percorrer o sol e podar a árvore. O mestre Kushu não queria nem por um momento que o Shen guardasse vingança do seu irmão. Farei o que precisa ser feito. Então, a Ordem das Sombras e a Ordem Kinko entraram num acordo bem Os quadrinhos desagradável, mostram a verdade que sobre eu os acho que ainda mestres. vai ser melhor Pô, me conta a explicado fofoca aí, mais pra guys. frente na história ainda esse ano. Fofoca Você pela metade, ajudou mas a me prender. possivelmente será sobre o Jin ter sido solto da prisão e ido a Zal Piltover depois da guerra Nox vs Ionia. Kinko e Ordem das Sombras fariam uma trégua. Conta as fofoca aí, pô. Conta as fofoca aí. Pesquisa a história do Você HQ. tentou impedir Porra, meu vocês são trabalho. foda, hein, mano? Você quis me matar, não é? Você vai aprender. A arte não pode ser morta. Mas nesses últimos anos de Ionia, o Zed se ocupou treinando os seus próprios discípulos e, entre eles, um menino que ele encontrou tão sofrido e o amargurado Caim. quanto o próprio Lembro, Zed foi encontrado pelo mestre Kushu lá no passado nos degraus frios do templo Kinko. Não tenho coração. Isso você deveria temer. O Zed treinou o seu maior aluno, Caim, que eu já contei toda a história dele aqui no canal. Equilíbrio? O equilíbrio só Tem favorece vídeo sobre os HQ? vitoriosos. O Zed não se importa com o equilíbrio espiritual, mas mesmo com a sua própria filosofia corrompida, ele se importa muito com o equilíbrio de Ionia, mesmo que esse Cara, nem equilíbrio lembrava desse seja a vídeo sua aí. própria maneira sombria. A verdade está nas trevas.